Saber Direito desta semana, você aprende sobre direito religioso. O advogado especialista na área, Gilberto Garcia, fala sobre as obrigações legais das igrejas, o estatuto da organização religiosa, a igreja como pessoa jurídica, suas implicações tributárias. Tudo isso e muito mais você acompanha no Saber Direito. Olá, é um prazer tê-lo conosco nestes encontros onde vamos tratar sobre direito religioso. O que é o direito religioso? É o direito que se relaciona com o exercício da fé do cidadão brasileiro. Eu sou Gilberto Garcia, sou professor universitário, sou mestre em Direito e sou pesquisador, especialista da área de Direito religioso, o direito onde se relaciona a fé das pessoas. A fé, seja ela católica, seja ela evangélica, seja ela muçulmana, seja ela oriental, seja ela judaica, seja ela afro, ou seja, qualquer tipo de visão religiosa, o direito e a lei não só protegem, dão direitos, como exigem deveres do cidadão que exerce a sua fé. Bem-vindo a esses encontros onde estaremos trabalhando, estudando, conversando sobre o direito religioso. Nessa primeira aula, estaremos tratando sobre a questão da liberdade religiosa no Brasil, o Estado laico. A Constituição Federal, no seu artigo 19, inciso 1º, diz que o Brasil é um Estado laico. Ali está inserido o princípio da separação da Igreja e do Estado. O texto constitucional diz que o Estado aí é Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, são as suas formatações a nível federal, estadual e municipal. Isso é o Estado. Então a Constituição diz que esse Estado não pode intervir, não pode privilegiar, não pode ajudar qualquer tipo de vertente religiosa, qualquer seja ela. Aí então nós temos no Brasil o princípio do Estado laico vigente. Mas sempre foi assim? Não. Vale lembrar que o Brasil, descoberto em 1500 até 1891, foi um país que tinha uma religião oficial, ou seja, a religião católica apostólica romana era a religião que regia relações sociais no Brasil e relações também jurídicas. Ou seja, alguém para fazer um concurso público, candidatar-se a um cargo eletivo, tinha que professar a religião católica apostólica romana. Por isso, nesse tempo, chamado de Estado confessional, onde havia uma religião oficial. Da República para cá, nós temos então a inauguração do Estado laico. Separou-se, juridicamente falando, a formatação da Igreja e do Estado. Lá, como Locke já dizia, no século XVII, o Estado cuida das questões temporais, a Igreja das questões religiosas, espirituais. E o Brasil, então, caminha desta forma e da República para cá. Nós temos, então, um Estado laico onde separa-se a Igreja do Estado a nível jurídico. E aí, então, há todo um controle nesse sentido. Vale lembrar que no mundo nós temos 3 modelos. O primeiro modelo, como já colocamos, o do Estado laico, onde a Igreja tem a sua atuação religiosa, espiritual, o Estado tem a sua atuação temporal nas questões que envolvem as pessoas na sua vida do dia a dia. O outro modelo é o modelo do Estado ateu, onde o Estado proíbe que as pessoas tenham uma religião. O Estado interfere na vida das pessoas, proibindo que elas professem uma fé publicamente ou até mesmo privado. Um exemplo disso é a Coreia do Norte, onde o Estado oficialmente é ateu. Temos também o modelo do Estado confessional, ou seja, o Estado onde nós temos uma religião adotada oficialmente. A Inglaterra é um desse modelo de Estado. A Igreja Anglicana é a religião oficial do país. Lá, as pessoas têm exatamente a obrigação, na hora de fazer concurso público, exercer algum cargo público, confessarem a religião anglicana. E quem financia a igreja, quem
nomeia bispos e arcebispos é a rainha da Inglaterra. Então lá há um Estado confessional. Não se proíbe que outros tenham religiões, não se proíbe que outros professem a sua fé, mas há uma religião oficial da Grã-Bretanha, da Inglaterra. E esse é um diferencial. Então, 3 modelos regem o mundo. Primeiro, o confessional, que é o que o Brasil adota: separação igreja-estado, cada um atuando na sua esfera de atuação e não intervindo, a não ser colaborativamente. Temos aí situações de enchentes, calamidades na sociedade, e então as igrejas ajudam o governo carece das igrejas para uma participação comunitária, para uma participação de ajuda à população. Fora disso, nem o Estado pode intervir na igreja e nem a igreja intervir no Estado. Por isso o laico, o ateu, como dissemos, e o confessional. Esses são os 3 modelos que regem a estrutura jurídica internacional no que tange a igreja e o Estado, as relações jurídicas entre a igreja e o Estado. Pensando nisso, o Brasil é um dos países onde nós temos o maior nível de liberdade religiosa existente. Ampla, amplíssima. O artigo 5º da Carta Magna, inciso 6º, vai dizer que é livre a consciência e a crença. Está escrito desse jeito, é inviolável. A crença e a consciência. Ou seja, você e eu, enquanto brasileiros, temos total liberdade de crer naquilo que quisermos crer, da forma que achamos que devemos crer. Isso é estratégico porque não há nenhum tipo de intervenção, de interferência e nem de perseguição. Você tem todo o direito de crer numa religião tradicional, antiga, conhecida, como tem todo o direito de criar, crer, inovar numa nova religião. E o Estado não pode intervir na sua fé, na sua consciência, na sua crença. De novo, lembrando que o Estado aí tem a ver com os poderes da República. E isso é importante porque muitas vezes pensamos no Estado só como governo federal. Não, não. É o governo estadual, é o governo municipal, é o poder judiciário que não pode intervir na religião das pessoas, é o poder executivo, mas também o poder legislativo que não pode legislar naquilo que tem a ver com a fé, o exercício da fé, com a crença que cada um tem. Isso é direito personalíssimo de cada cidadão brasileiro. É interessante pensar nisso e lembrar que essa questão é fundamental no que tange a liberdade religiosa. Olha a coisa interessante. Vamos ver só uma pergunta que vem por aí. O Estado pode instituir uma religião? No Brasil, não. O Congresso Nacional, com toda a sua autoridade que tem, não tem o direito constitucional de instituir uma religião, de dizer quais são os critérios, qual é o formato, quais são os pré-requisitos para que exista ou nasça uma igreja no Brasil. Interessante, na Inglaterra, a corte lá decidiu que a cientologia tem os pré-requisitos de uma religião. Isso na Inglaterra, que é, como já colocamos, um Estado confessional, tem religião oficial. A corte, ela entendeu. Aqui, as nossas cortes estão limitadas pela Carta Constitucional. A Constituição Federal, quando diz que é inviolável, está dizendo que não é permitido. Há a vedação constitucional. E somado ao artigo 19, que também veda a inter-relação, a colaboração no sentido de privilégio ou de ajuda a religiões, não dá poderes nem ao Poder Executivo, nem ao Poder Legislativo e nem ao Poder Judiciário de se imiscuir, de querer dizer para o cidadão brasileiro qual é que deve ser a sua religião, ou instituir uma nova, ou validar esta ou aquela religião. Esse é um assunto para o campo da teologia, dos estudiosos religiosos, e que se reúnem e que dizem qual é a sua base de crença, quais são os seus dogmas, quais são os seus livros sagrados, qual é a sua forma de crer, qual a metodologia que entendem que devem fazer funcionar os seus preceitos de fé. Então, no nosso país, no Brasil, o Estado não tem esse poder
nem pode fazê-lo, e a Constituição Federal limita, veda que eles assim o façam. E é interessante pensar desta forma, porque nisso nós entendemos, por exemplo, a questão dos grupos minoritários. Nós no Brasil temos a questão voltada para essa laicidade estatal. E é importante entender bem isso, porque a laicidade não implica em laicismo, em perseguição. O Estado brasileiro, como dito, não é um Estado ateu. Ele não persegue religiões, ao contrário. Toda a legislação que nós temos construído é uma legislação que visa proteger, resguardar, cuidar do exercício da fé, dando à pessoa, dando ao cidadão, dando ao religioso o direito de poder exercitar a sua fé dentro daquilo que ele crê. Isso é importantíssimo porque aí entra toda a estrutura jurídica do direito religioso, resguardando esse cidadão brasileiro. Lembrando que temos toda uma tradição cultural católico-apostólico-romana. São quase 400 anos de orientação e muito bem-vinda, seja via jesuítas, seja pela estrutura que nós temos judaico-cristã, de toda a base legal que nós temos tem a ver com isso. Mas é exatamente a partir dessa legislação que vai resguardar, que vai respeitar este exercício de fé. É que garante a qualquer cidadão que a sua religião, pouco importa se tem muitos ou poucos adeptos, pouco importa se ela tem mais de 200, 400 ou 300 anos, pouco importa se ela é milenar ou se ela começou semana passada. Ela é uma religião e assim deve ser respeitada. Aí está o princípio do Estado laico, onde o Estado respeita, resguarda. E é interessante pensar desta forma porque a estrutura jurídica, a parte da Constituição Federal, caminha nesse sentido. Por isso mesmo, é vital que não só entendamos, como pratiquemos essa separação da Igreja do Estado, onde dá ao cidadão brasileiro todo o direito de exercitar a sua fé, de viver a sua fé, de poder, a partir da sua fé, entender que esse exercício de fé está ligado também à legalidade. E por que isso? Porque o direito corresponde a um dever. Quando a Constituição Federal vai dizer, no seu artigo 5º, inciso 6º, que é inviolável a crença e a consciência, ela também diz que os locais de culto são, na forma da lei, resguardados. Aí nós temos uma diferenciação importantíssima nesse instante para nós que lidamos com direito, principalmente, entendermos. A crença e a consciência são subjetivos, são internos, são do coração, da alma, do espírito. Mas o exercício da fé, esse não, esse é objetivo. Esse tem a ver com o exercício em comunidade, com o exercício da vida em coletividade, tem a ver justamente com a convivência em que a sociedade quer seja pacífica e salutar. Então, quando eu vou exercitar a minha fé, eu preciso estar atento que esse exercício da minha fé também tem que respeitar o Estado laico. Aí está o interessante. Eu não posso querer ter uma fé onde as pessoas queiram exercitar o seu dogma, a sua forma de crença e, com isso, desrespeite a laicidade do Estado. Não, de forma nenhuma. O exercício da fé está ligado justamente à convivência pacífica que os cidadãos precisam ter em sociedade. E por isso entender que o Estado é laico para resguardar o seu direito de ter a sua fé. Mas esse mesmo Estado laico tem um conjunto de regras, um conjunto de normas, um conjunto de leis que vai exatamente dizer a você tem